Ele que nos dá fé em Jesus, então nos abençoa com o amor de Jesus, também nos acompanhe quando queremos meditar na sua palavra, nesse nosso culto de fim de ano, especialmente na epístola que nós acabamos de ouvir, Romanos capítulo 8. Amém. Podem sentar. Os irmãos e irmãs do Salvador Jesus, uma prática boa, saudável na nossa vida, é de tempos em tempos a gente fazer uma pausa para descansar, que a gente às vezes faz num feriado, nas férias, mas também uma pausa para fazer avaliação, avaliar a nossa vida, avaliar os nossos planos, os nossos objetivos. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos uma reunião aqui, a diretoria do distrito com a diretoria da paróquia, para avaliar e planejar como é que vai continuar o nosso trabalho lá em Brejetuba e região. Então, muita gente, muitas entidades, muitas empresas, muitas igrejas, governos, fazem isso, especialmente nessa época do ano. Uma avaliação do ano que passou e, então, planejar o ano seguinte. E aí, então, eu faço algumas perguntas para a gente pensar. Como é que foi o seu 2024? Teve alegrias? Teve realizações? Teve boas notícias? Teve frustrações? Teve tristezas? Notícias tristes? Vejo que dependendo da situação de cada um, a resposta vai ser diferente. Talvez aqui muitos de nós possamos dizer, eu tive algumas notícias tristes, né? Algumas bem tristes. Mas, por exemplo, se eu fizer essa mesma pergunta para alguns irmãos lá do Rio Grande do Sul, sobre como é que foi esse ano, certamente a resposta deles vai ser bem mais difícil, né? Do que a gente aqui. Outra pergunta. A gente conseguiu cumprir nossas promessas para esse ano? Nossos planos, nossos objetivos? Muita gente, né, no final do ano fala, ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou parar de fumar. Ano que vem eu vou parar de beber. Ano que vem eu vou começar a fazer exercício, né? São promessas relativamente simples. Mas quantas das nossas promessas ou planos a gente cumpriu? Alguns? Muitos? Nenhum? Quando a gente olha para o lado material, né, o lado econômico, financeiro, o lado material, para alguns esse ano foi bastante ruim. Gente que terminou o ano sem casa, porque ela foi levada pela enchente. Ou em outros lugares ela foi levada por um terremoto. Hoje eu recebi uma notícia, nós vamos orar por isso. Tem um país onde a nossa igreja tem um trabalho missionário, chama-se Moçambique. O ano lá está terminando em guerra. As pessoas está quase virando uma guerra civil, o pessoal está matando um ao outro. Problemas políticos e tal, né? Tem gente que termina o ano de luto, porque perdeu alguém, ou num acidente, ou por violência. Né? Vocês viram as notícias aí, quantas pessoas já morreram nesses feriadões agora, né, de dezembro, em acidentes. Tem gente que perdeu seres queridos por enfermidade. Alguns vão começar esse ano sem trabalho, sem emprego para ter o ganha-pão. Outros talvez com trabalho, mas com o salário atrasado.
Para outros, o ano termina financeiramente muito bem, com muito dinheiro na conta, talvez tiveram uma colheita muito boa. Alguns, durante o ano e agora no final do ano, vão ganhar uma dessas loterias que tem aí, né? Vão terminar o ano com a conta cheia de dinheiro. Outros receberam um bom 13º. E alguns também vão terminar o ano com muito dinheiro no bolso porque foram desonestos, foram corruptos. Agora, a gente como cristão, a gente não olha, ou pelo menos não deveria olhar, em primeiro lugar, para a parte econômica, financeira, para as coisas materiais, ou para as nossas realizações humanas. Elas são importantes. Mas Jesus diz assim: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Em todo ano, em todos os dias. Coloque que Deus quer em primeiro lugar. E aí tem uma promessa. Ele vai dar tudo mais que vocês precisam. Aqui no nosso texto, né, Paulo repete o que Jesus disse, em outras palavras, olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Está falando de Deus. Deus entregou o seu filho por nós. Ele diz, será que ele não vai nos dar graciosamente, junto com ele, todas as outras coisas? E a resposta a gente sabe. Claro que ele vai dar o que a gente precisa, né? Lá em Lucas 12, um pouco antes do texto que a gente leu hoje, Jesus diz assim, ó, arranjem bolsas que não estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Porque onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E em Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Então, Paulo está dizendo assim, a gente podia dizer assim, vocês são mortos-vivos, vocês já morreram para o mundo. Vocês estão aqui ainda porque Deus tem um propósito para vocês, uma missão. Mas não coloque o foco de vocês aqui, porque o foco de vocês é lá no céu. Porque a vida verdadeira de vocês está com Cristo. E no capítulo, então, que nós lemos hoje, Romanos 8, Paulo fala da salvação que a gente tem porque a gente está unido a Jesus. E ele fala de como é que é a vida de quem é guiado pelo Espírito de Jesus, Espírito de Deus. Ele fala da glória que nós vamos ter no céu, apesar dos sofrimentos que a gente tem hoje. Ele diz, não dá para comparar. Como vai ser bom lá, por mais que você sofra aqui, lá vai ser muito melhor. E no final, então, ele mostra que não existe nada no mundo que pode nos separar do amor dele, que é dado para nós em Jesus. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, olhando para o que o Paulo diz aqui nesse texto, olhando para a nossa vida, uma vida que, apesar dos nossos esforços, ela nem sempre é agradável a Deus. Porque a gente sabe que a gente nem sempre coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Nós podemos dizer, olhando para tudo isso, que a grande mensagem que Paulo quer passar para nós, nesse texto que a gente leu agora há pouco, é essa aqui, ó. Nada faz Deus parar de nos amar. Nada faz Deus parar de amar você. No final desse ano, em que nem tudo foi como a gente planejou, né? Nem tudo foi como a gente quis. Num ano em que talvez muitas vezes nós pensamos muito mais nas coisas do mundo do que nas do céu. Em que muitas vezes a gente pensou muito mais em nós do que no próximo. Um ano em que muitas vezes nós buscamos mais as riquezas daqui do que as riquezas do céu. Como é bom ouvir isso aqui. Como é confortador Deus dizer para nós assim, nada vai fazer eu parar de amar vocês.
No versículo 31, o apóstolo Paulo, que sabia que também era um pecador, que nem sempre agradava a Deus também, e era um homem que tinha passado por muitos sofrimentos por pregar o evangelho, ele diz assim: não importa quem esteja contra você, não importa o que ou quem esteja contra nós, Deus é maior, Deus é mais poderoso, e principalmente Deus em Cristo está com a gente. Lembra da outra música, né, que a gente ouviu aí no Natal? Emanuel. Né? Aliás, é a mesma música, né? Emanuel, que eu citei antes. É Deus conosco. Então, Paulo diz, olha, eu já passei por tanta coisa, mas se Deus está com a gente, quem vai ser contra a gente? Ninguém, ele diz. Ninguém pode superar o nosso Deus. Porque ele deu por nós o que ele tinha de mais valioso, né? O seu Filho Jesus, para morrer por nós na cruz. Por isso, tudo mais que a gente precisa, ele sabe. E ele vai dar. E ele já está dando. Ele sabe que a gente é pecador. Que a gente sempre é culpado. Ele sabe que mesmo a gente crendo em Jesus, a gente ainda peca, a gente ainda erra. Mas ele continua perdoando por causa de Jesus. Como diz aqui no começo do capítulo, olha essa frase. Não existe agora nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Se você está unido a Jesus, ele diz, não tem condenação para você. Ah, pastor, mas eu faço um monte de burrada, eu sempre peco de novo. Não, mas você está unido a Jesus, você busca o perdão dele, então ele diz, não tem condenação para você. Você tem salvação. Nada faz Deus parar de nos amar. Por que isso? Paulo diz, é porque foi Jesus Cristo quem morreu. Antes, ele diz, ou melhor, foi ressuscitado, está à direita de Deus, e ele pede a favor de nós. Ele pede em favor de nós. Está dizendo, olha, Jesus morreu, mas ressuscitou. E agora, quando o diabo diz assim, o Juliel é um pecador, vai para o inferno. Aí Jesus diz, não, Deus, o Juliel é meu. Ele está unido comigo. Então não dê ouvidos ao diabo. Se ele diz assim, a Bárbara está no inferno já, olha quanta coisa ruim ela faz. Aí Jesus, não, mas ela é minha. E ela está perdoada por causa do meu sangue. Então o diabo pode acusar, mas não vai condenar ela. Pode acusar. E assim é com cada um de nós, se estamos unidos a Jesus. E aí então na parte final, Paulo mostra os detalhes dessa frase aqui. Em detalhes ele mostra que nada faz Deus parar de nos amar. Nem coisas materiais, nem sofrimentos. E olha só que interessante, nem poderes espirituais podem separar a gente de Deus. Nada no universo inteiro pode separar a gente de Deus. Infelizmente, a gente ouve falar às vezes, né, de pessoas que se dizem cristãs, mas têm medo de macumba, têm medo de superstição. Não aprenderam ainda que Deus, se Deus está com a gente, nada pode nos vencer. Paulo diz aqui, nem os poderes espirituais, está falando aqui dos poderes do diabo, eles não podem separar vocês e eu do amor de Deus. Não. Eu quero deixar isso bem claro aqui, meus irmãos, porque existem, né, por aí, algumas pregações que dão a impressão para as pessoas que o diabo tem o mesmo poder de Deus, né? E luta de igual para igual contra Deus. Não. O diabo é um anjo que se rebelou. Ele tem um certo poder. Mas a prova que ele não pode vencer está aqui. Ele achou que tinha matado o Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou. Então, se alguém já ameaçou você, né, com macumba, feitiço, sei lá o quê, dê risada.
e diga assim: o meu Deus é verdadeiro. E eu não preciso temer nada disso. Eu não preciso ter medo nem do diabo. A Bíblia diz: enfrente o diabo com a palavra e oração. Então, meus irmãos, nós passamos, é claro, aqui no mundo, todos os anos, por aflições, por dificuldades. Outras pessoas também passam, todo mundo passa. E como cristãos, né, a gente passa também por aflições, daí também tem gente que diz assim: ah, mas espera aí. Por que você não diz que você é cristão? Por que você está com essa doença? Por que você está passando necessidade? Cadê o teu Deus? Né? As pessoas daí vão atacar a gente também. Vão zombar de nós. Né? Tá vendo? Essa é a prova de que Deus abandonou você. Mas aí a Bíblia diz: se você sofre por causa da sua fé em Cristo, justamente essa é a prova de que você é um filho de Deus. Porque quem é do diabo não vai ser acusado por ele. Quem é do diabo não vai passar por essas provações por causa da fé. E é uma prova também do que Paulo diz aqui no texto, que nós estamos esperando pela glória, que não é aqui. Aqui nós podemos até ter uma vida boa, se Deus nos conceder, mas a glória não é aqui, é lá no céu, tá? Onde a nossa riqueza verdadeira nos espera. Jesus diz lá: os ladrões não roubam, a traça não corrói, enfim, lá vai ser a verdadeira felicidade, a salvação eterna. Então, meus irmãos, nada faz Deus parar de nos amar. O mundo muda, né? O mundo vai mudando, mas os pecados e sofrimentos continuam. Né? A gente vê muita coisa no mundo mudando, algumas para melhor, outras para pior, mas uma coisa não muda. O pecado e o sofrimento continuam. E aí, junto com isso, tem uma outra coisa que não muda, não se perde nem perde a validade. A morte de Jesus por nós. A morte de Jesus por nós e a sua ressurreição permanecem. Nada pode desfazer o que Jesus fez por nós. Nada pode diminuir o que Jesus fez por cada um de nós. E para quem crê, ter essa certeza de que o que Jesus fez por nós na cruz ainda vale para nós hoje, isso vai tirar de nós qualquer dúvida que a aflição pode nos causar. Não quer dizer que a gente não vai passar por aflição, mas saber que Jesus diz que nós vamos ter a vida eterna vai ajudar a gente a passar pelas aflições e provações. Paulo diz: nós vencemos tudo, não pela nossa força, não pelo que a gente faz, não pela nossa determinação, força de vontade, perseverança. Essas coisas a gente até pode ter, mas não. A gente não vence o mundo com essas coisas, porque essas coisas também são frágeis, né? Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente está desanimado. E essas coisas também não vencem o pecado. Não vence o diabo, não vence a morte. Como é que a gente vence tudo? Ele fala: por meio de Cristo, que venceu todas essas coisas em nosso lugar. Em Cristo somos vencedores, diz Paulo. Nada faz Deus parar de nos amar. Nem a criação de Deus. Nada no universo inteiro, porque o universo também está contaminado pelo pecado. Nada pode separar você do Salvador Jesus, do amor que Ele tem por nós em Jesus. Nada pode ser uma barreira que vai impedir Deus de nos amar, de nos alcançar, de nos atingir e nos salvar. Eu estou repetindo bastante isso, mas é para a gente, né, realmente ter essa certeza. Não tem nada no universo inteiro que impede o amor de Deus de chegar para a gente. Nem o nosso pecado pode nos separar de Deus e fazer Deus amar a gente menos. Se nós ficarmos unidos a Cristo Jesus pela fé nele, se nós não nos separarmos de Jesus, então nada vai separar a gente do amor dele. E mesmo se por acaso algum de nós se separar de Jesus, Deus continua nos amando. Ele não vai odiar a gente.
vai mandar gente atrás de nós. Olha, aquela pessoa ali, ela parou de me amar, mas eu continuo amando ela. Ele vai, de algum jeito, tentar trazer a gente de volta. Ele vai continuar nos amando. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, nós só podemos ficar unidos a Jesus através do que vocês recebem aqui. Do que a gente recebe aqui. Santa Ceia, batismo, palavra de Deus. Então, nós corremos um perigo da gente se afastar de Jesus. Ele nunca se afasta de nós. Então, por isso é bom, hoje, em cada dia do novo ano, a gente está aqui na casa de Deus, alimentando, né, a fé e recebendo sempre de novo o seu perdão. Então, meus irmãos, quando a gente está terminando esse ano, talvez fazendo planos aí para o ano novo, eu quero terminar lembrando que Paulo diz em outro texto, Colossenses 3, ele diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro, quer dizer, o juiz, no coração de vocês. Vocês vão fazer alguma coisa, dizer alguma coisa para alguém, que a paz de Jesus seja ali o juiz. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. Vocês foram chamados para a paz, não para o conflito. E sejam agradecidos. E ele continua. Que a palavra de Cristo habite ricamente entre vós, em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente, quer dizer, uns aos outros, com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O que ele falou aqui é o que nós estamos fazendo hoje aqui, ó. Instruir e aconselhar-se uns aos outros, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos e com gratidão no coração. Aqui no culto é onde a gente mais faz isso. E aí ele termina dizendo assim, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, uma boa regra, né, para a gente se planejar para o ano que vem, como pessoas, como igreja, né? Como é que eu vou me planejar? Bom, primeiro, que a paz de Jesus seja o que comanda o meu coração. Que eu tenha gratidão. Que a palavra dele habite ricamente entre nós. Que eu louve e no final, que tudo que eu for fazer em ação, em palavra, eu faça em nome de Jesus. E sempre agradeça. Então, 3 ou 4, né, dicas aí de como a gente deve pensar no ano que vem. E em cada dia. A promessa de Deus para o ano que vem, para 2025, meus irmãos, é certa. Para quem está unido a Jesus Cristo, pela fé verdadeira, não há condenação, não vai haver condenação. Não importa o que o ano novo vai trazer para nós. Se o ano novo trouxer muito mais coisas alegres do que tristes, glória a Deus. Se trouxer tristezas, isso não vai nos separar do amor dele. A gente pode ter certeza absoluta que se nós estamos, né, como diz o nosso novo lema ali, firmados no ensino que nós recebemos de Jesus, ontem, hoje e também em 2025, nada faz Deus parar de nos amar. Agora eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá? Nada faz Deus parar de nos amar. Assim nós vamos viver no próximo ano. Amém. Vamos cantar? Criei ó Deus um puro coração, renove-me espírito reto, não me lances fora tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna na minha alegria a tua salvação e sustém-me
Os irmãos podem sentar, nós vamos fazer as